You're not lying to me, are you? Until now. The Adventures of Pinocchio. It was an early morning yesterday. I was up before the dawn. I really haven't joined like a king without a castle, like a queen without a throne. I'm an early morning lover, but I must be moving on. Yeah, yeah. I believe in what you say. It's the undisputed truth. But I have to have things my own way, just to keep me in my youth. Like a ship without an anchor. É isso aí, galera. O Lilo tá bombando hoje, 200 pessoas. A noite tá maravilhosa. Set me free, land and ocean, far away, the life I'm chosen, every day. Goodbye Mary, goodbye Jane, will we ever meet again? Milhares de manifestantes saíram ontem às ruas de Ipanema para protestar contra a visita do presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, ao Brasil. Vivência e respeito ao ser humano, o Coexist, organizado pelo movimento Hillel Rio, uma organização judaica, reuniu centenas de pessoas ontem à noite na Zona Sul. Juntos, Bom, essa instituição é uma instituição que tem 650 lugares diferentes e a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Ela é baseada em identidade e ação social, é uma instituição judaica. Voluntários americanos trocaram as férias nos Estados Unidos por um projeto social no Morro da Mangueira. Eu acredito que isso é um trabalho somente de ajuda para eles. A gente acredita que isso é um trabalho de resgate da nossa cidadania também. Por isso que a gente vem para cá. Hoje a gente está aqui festejando também um ano de Hillel Rio. Muito obrigada a todos. Goodbye Jane, will we ever meet again? Atualmente, o Hillel Rio possui várias atividades, incluindo aulas de hebraico, projetos voluntários e palestras com personalidades ilustres dos mais variados segmentos. Sababa, Viva, Yad Vaed, Ciclo MBA e Binah Peoplehood são exemplos de alguns projetos da casa que englobam a área de voluntários, negócios e judaísmo. Em 2007, eu fui para o Taglit, foi, digamos assim, a minha reaproximação com a comunidade, e desde então eu sou ativo aqui no Hillel. Muitas vezes, o primeiro contato de um judeu com Israel é através do Taglit, programa que leva jovens para o país e que é coordenado aqui no Rio pelo Hillel. Fiz Taglit, foi uma experiência muito boa, porque eu tive a oportunidade de conhecer Israel. Para atrair cada vez mais jovens, a cada ano novos projetos e parcerias são implementados na casa. É uma casa que vinha crescendo, então tinha uma estrutura a partir daqui, com uma série de atividades fora, mas havia uma clara necessidade de programar esse crescimento. Como é que essa casa vai, se hoje ela atende tantos jovens por semana, sei lá, faz uma viagem de Taglit a cada 6 meses, a gente logo em seguida acabou fazendo uma viagem com 5 grupos ao mesmo tempo, depois outra com 3 grupos ao mesmo tempo, então os números se multiplicaram. O Hillel Rio fica no bairro da Lagoa e podem frequentar as atividades jovens judeus que tenham entre 18 a 26 anos. E para quem quiser participar de uma atividade, no dia 1º de outubro, às 8 horas da noite, o Hillel organiza um debate no Teatro Oi Casagrande, com a participação dos jornalistas Caio Blinder, Diogo Mainardi, Guga Chakra, entre outras personalidades que irão falar sobre o Oriente Médio. Bom, agora eu queria convidar o jornalista
cônsul honorário de Israel aqui no Rio de Janeiro e diretor responsável pela Rua Judaica, Osias Wurman. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Em nome da Rua Judaica e do Hillel, quero abraçar todos vocês, em muito especial a 3 nomes. Aqui presente, Mário Fleck, presidente da Federação Israelita de São Paulo. Paulo Maltz, presidente da Federação Israelita do Rio. E o deputado federal Hugo Leal. Bem, ele é graduado em História, com licenciatura em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mestre em Antropologia e Sociologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém e doutor pelo Programa de História Social da UFRJ. Coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos da mesma instituição e consultor acadêmico do Hillel. Convido o meu companheiro de debate, Michel German. Ela é formada em jornalismo pela PUC-Rio, mestre em Relações Internacionais pela George Washington University, da capital americana. Em 25 anos de carreira, passou pelas redações dos jornais O Dia, Jornal do Brasil, O Globo, onde trabalhou com os colunistas Miriam Leitão e Ricardo Boechat. Em 2000, passou à mídia eletrônica como editora do site Globo.com. Em 2003, mudou-se para Tel Aviv, Israel, onde trabalhou como correspondente do JB, do Estado de São Paulo e da Rádio ONU, em português. Hoje, ela é colaboradora da Globo News, do Jornal o Globo, da Rádio França Internacional e do site Rua Judaica. Nos últimos 11 anos, cobriu eventos cruciais na região, como a Segunda Intifada, a retirada da faixa de Gaza, a Segunda Guerra do Líbano e o recente confronto entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza. Refiro-me a Daniela Kresh. Jornalista, mestre em Relações Internacionais pela Columbia University, comentarista internacional do Grupo Estado de São Paulo, jornal, rádio e blog, e da Globo News em Nova York. Foi correspondente do jornal na ONU de 2009 a 2013. Esteve no Oriente Médio entre 2008 e 2009 e foi correspondente em Buenos Aires pela Folha de São Paulo. Fez coberturas do Líbano, Israel, Síria, Cisjordânia, Gaza, Jordânia, Egito, Turquia, Omã, Emirados Árabes e Chipre. Parece uma agência de viagem. Participou da cobertura da Guerra de Gaza, Guerra Civil da Síria e Guerra do Líbano em 2006. Guga Chakra. O carinho de vocês agora é para o embaixador de Israel no Brasil, de origem drusa, poeta, PhD em História do Oriente Médio pela Universidade de Haifa, mestrado em Administração Pública em Harvard, representante do Ministério das Relações Exteriores no Colégio Nacional de Defesa de Israel e já foi embaixador no Equador, embaixador adjunto em Portugal e cônsul-geral em São Francisco, nos Estados Unidos. Convido Reda Mansur. Bem, o nosso debate é informal. Eu e Michel vamos nos alternar nas perguntas aos candidatos e... Aos candidatos... Isso chama-se condicionamento. Então, aos debatedores,
e caso algum debatedor queira acrescentar ou discordar, ele vai se manifestar e a palavra será dada. E eu vou começar com a pergunta. Sim, nós combinamos aqui, antes de começar, que vamos chamar só pelo primeiro nome, para não ter que titular cada um dos mestres, professores, embaixadores e vai por aí. Então, primeira pergunta eu vou fazer... Muito obrigado. Antes de mais nada, queria agradecer a presença maciça de todos vocês que demonstram interesse em participar de um evento, de uma instituição tão importante para a nossa juventude, para a juventude em geral, o Hillel, uma instituição dedicada à cultura e ao conhecimento. E como dizia Hillel, a origem, o fundamento, a inspiração dessa instituição, se eu não for por mim, quem será? Então, eu fico muito grato por ser parceiro, mais uma vez, do Hillel, nesse momento em que o Hillel comemora 10 anos de existência no Rio, e, paralelamente, a nossa Rua Judaica comemorando 7 anos. Agradeço a todos os patrocinadores por acreditarem nesse empreendimento e, principalmente, aos nossos convidados, a quem passo a mencionar neste momento e chamar. Em primeiro lugar, o decano dos nossos debates no Rio de Janeiro, já se tornaram quase que uma tradição, o nosso querido Caio Blinder. Um jovem que eu conheci através do Caio Blinder em Nova York, e há alguns anos eu já tinha assim, um sentimento de que seria realmente um talento no jornalismo, que ele já era, mas também na comunicação, em termos de televisão, um grande orador, um conhecedor profundo de Oriente Médio. Origem libanesa, católico ortodoxo, a família, e eu me refiro a Guga Chakra. O próximo convidado nosso é um dos mais novos talentos, com uma ascensão assim meteórica dentro da comunicação no Brasil. Ele começou escrevendo na página de opinião de O Globo e hoje já escreve no blog da Veja e também grava semanalmente para a Globo News opinião dele. Escreve livros agora com muita frequência, vai lançar um esse mês ainda. Guardem esse nome, Rodrigo Constantino. Queria acrescentar para o Constantino que hoje o artigo do Constantino está na página de opinião do Globo, se referindo a esse evento e ao Estado de Israel. Isso vamos ver mais à frente. E agora, eu vou pedir a vocês uma salva de palmas muito especial para a pessoa que também é muito especial e que, além de tudo, na paradisíaca Veneza, às 2 horas da madrugada, espero que ele não apareça de pijama. Aliás, seria muito original, porque acredito que ninguém conhece Diogo Mainardi de pijama. Diogo, querido, a nossa gratidão a você. Isso é a caneca ou é o pinico? É o balde de café. Caneca de café para se manter acordado. Muito obrigado, a nossa gratidão, Diogo. Eu agradeço. Como debatedores selecionados a dedo com coração, eu convoco um dos maiores experts, talvez com toda certeza o maior entendido em sionismo e judaísmo também no Brasil, professor Paulo Geiger. Contrastando com esse mar de homens, era fundamental que nós tivéssemos uma flor nessa noitada de hoje. E
estaremos recebendo a integrante do Hillel, jovem, que cursa o curso de Relações Internacionais da UFF e coordena o Israelidades do Hillel. Convido Tamara Salgado. Ele foi editor da Internacional da Folha de São Paulo. Guga Chakra foi subordinado dele na Folha. Depois ele foi correspondente da Folha em 2 lugares importantes no mundo, Moscou e Pequim. Atualmente ele é o braço direito, e eu costumo dizer que o esquerdo também, do Cláudio Lottenberg, presidente da CONIB, e ele é na CONIB o diretor de Relações Institucionais. Jornalista Jaime Spitkowski. Last but not least, o mentor intelectual dos jovens do Hillel, formado na Universidade Hebraica de Jerusalém. Convido para completar as nossas personalidades dessa noite, Michel German. Eu vou pedir licença a todos os nossos convidados ilustres de hoje para quebrar um pouco o peso do tema Oriente Médio, porque o título já diz Crise e Esperança, trazendo um pouquinho de humor sobre aquele paizinho que também faz parte do nosso debate de hoje, de Israel. Para isso eu selecionei algumas definições daquele que foi o maior humorista da história do Estado de Israel, de renome internacional, com livros, com trabalhos publicados a nível internacional. Me refiro a Efraim Kishon, que nasceu em 1924 na Hungria, viveu em Israel e morreu em 2005. E Kishon define Israel de várias formas que eu achei interessantíssimo para quebrar um pouco o início nosso. Escreveu Kishon: Israel é o único país do mundo onde um paciente termina uma consulta dando um conselho ao seu médico. Israel é o único país do mundo onde os mais importantes escritores do país andam de ônibus. Israel é o único país do mundo onde todos os passageiros dos aviões viram amigos antes de pousar. Todos se conhecem. Israel é o único país do mundo onde o povo usa palavrões em russo ou árabe, porque o idioma hebraico nunca criou palavrões que se usassem. Israel é o único país do mundo onde os motoristas de ônibus leem Spinoza e Maimônides. Israel é um país cercado de inimigos por todos os lados, mas a dor de cabeça do povo é causada sempre pelo vizinho do andar de cima. Polêmica israelense é muito conhecida entre vizinhos. E finalmente, a que eu achei mais genial: Israel é o único país do mundo onde os assaltantes de bancos beijam a mezuzá da porta do umbral da saída quando fogem com o produto do furto. Isso eu achei muito original. Esse é Efraim Kishon. Bom, quebrada agora a rigidez do nosso tema, eu começo com as perguntas.